Momento da Palavra com o pastor Eurípides Venâncio. Boa noite, na paz do Senhor Jesus, a todos os nossos alunos, os ibadianos, seminaristas, Deus os abençoe. Estamos começando nesse momento ao vivo aqui para todos os nossos alunos ibadianos, o nosso módulo Profetas Menores, aonde vamos estar falando hoje a unidade 3. E a unidade 3, meus queridos, ela vai estar falando exatamente sobre o imperialismo, fé e reformas em tempos de dificuldades históricas. Lembrando que esse tema, ele é por demais importante e vai estar abordando os temas que será abordado aqui em Naum, Abacuque e Sofonias, estes profetas que viveram respectivamente nos séculos 700 a.C., 625 a.C. e 608 a.C. Os 12 profetas menores, como todos sabem, na Bíblia hebraica eles formam um único livro, que é compreendido como o Dodequê, ou seja, os 12 livros. Para nós fazemos a separação, são 12 livros, mas na Bíblia hebraica, e não necessariamente segue uma ordem cronológica, eles compõem e fazem parte de um único livro, o Dodequê, ou os 12 livros. Estes homens denunciaram, cada um no seu tempo, as potências militares com as suas tiranias, na época em que eles estavam vivendo, foram extremamente combativos. Nesta sequência que nós vamos estar lendo aqui hoje, na terceira unidade ou na unidade 3 dos profetas menores, nós vamos estar falando hoje sobre Naum, Abacuque e Sofonias. Começando, pois bem, agora com Naum, que ele traz uma profecia contra o autoritarismo dos assírios. Como vocês sabem, Naum viveu 120 anos depois do profeta Jonas. E sobre isso é importante ressaltar que não existe na Bíblia nenhum pregador, é importante nós falarmos a respeito disso, não existe nenhum pregador na Bíblia que teve tanto êxito como teve Jonas. Sabemos, pois, que quando ele pregou 120 anos aqui atrás, exatamente contra a cidade de Nínive, lembrando que Naum fala a respeito de Nínive, e Jonas lá atrás, que foi o primeiro um dos que nós estivemos estudando aqui no módulo 2, no último módulo que estivemos falando aqui, ele profetizou também contra a cidade de Nínive. A diferença é que quando ele profetiza lá, é para o arrependimento, e já que em Naum vai profetizar agora, não mais para o arrependimento, mas para trazer uma sentença condenatória. Importante nós ressaltarmos aqui a respeito de alguns aspectos que são por demais importantes e que não poderíamos deixar aqui. A título de informação, é importante lembrar que após 60 anos de os ninivitas terem recebido de Deus o livramento, o perdão e a salvação, a oportunidade que eles tiveram da parte de Deus, a forma como eles encontraram para poder agora agradecer a Deus e ao povo de Israel, foi invadirem agora 60 anos depois, invadiram a cidade de Jerusalém, invadiram de uma forma muito truculenta, invadiram o reino de Israel, e agora destrói 40 cidades, passa por cima como que se fosse um rolo compressor, destruindo, acabando cidade, devastando aldeias, passando por cima, colocando fogo, queimando pessoas vivas, estes mesmos que lá no passado receberam de Deus o perdão, agora eles estão de uma forma muito sórdida, muito truculenta, pagando todo o beneplácito de Deus. 60 anos depois, eles resolvem invadir o reino do norte,
resolve invadir as 10 tribos. É importante nós ressaltarmos aqui que depois de invadido esta cidade, 60 anos depois, nós vamos ver cumprido as profecias que Naum predizera contra esta nação, contra este povo. Algumas coisas é por demais importante para nós estarmos analisando aqui neste contexto. Percebam algo bastante interessante aqui, que no livro de Sinfonias, a descrição, no 1.2 você vai estar lendo aí no seu livro, na página 112, a descrição da destruição da cidade de Nínive. 65 anos depois das 10 tribos do norte serem levadas cativas, Deus agora levanta o profeta Naum para proferir a sentença condenatória contra os assírios. É impressionante a riqueza de detalhes de que esta profecia de Naum trata nos seus mínimos detalhes. A clareza é muito grande, mas nos parece um fato aqui histórico do que uma profecia propriamente dita, porque tem muita clareza de detalhe, narra com requintes como seria a destruição dos ninivitas, uma nação extremamente poderosa, um reino que havia, e nesta época era o principal império, que estava passando por cima de todas as nações. Nínive, uma cidade extremamente fortificada, uma cidade muito bem guardada, ficava entre 2 rios. O importante é que quando aqui é profetizado, quando Naum traz esta profecia, ele é ridicularizado. As pessoas não acreditam que a profecia deste homem iria na verdade se cumprir. Ora, por quê? Eles estavam muito bem guardados, eles estavam entre 2 rios. Interessante é que eles desviaram o rio Tigres e o rio Cozé, e a 50 quilômetros, e faz um canal para poder circuncidar a cidade de Nínive, cerca de aproximadamente 500 mil moradores, uma das maiores cidades do mundo antigo, uma das maiores cidades daquela época. E importante nós ressaltarmos aqui que estes quase 500 mil habitantes, anos atrás, na época da profecia de Jonas, Deus usou de misericórdia com eles, os perdoou, Deus os abençoou, depois deles terem arrependido, como eu falei. Uma pregação que comoveu muitas pessoas. Nem o pregador, nem Jesus fez um sermão para que 500 mil pessoas se convertessem. Nem mesmo Paulo, nem mesmo nenhum outro pregador, com poucas palavras, apenas 7 palavras, conseguiu convencer todo aquele povo. Só que passou a geração dessas pessoas, vieram outros, e os assírios se demonstraram extremamente arrogantes e esqueceram do benefício de Deus e da misericórdia de Deus. 120 anos agora eles estão diante do cumprimento da profecia agora de Naum. Lembrando que 60 anos depois de eles receberem a misericórdia, eles invadem agora o reino do norte. Neste período agora, nós vamos observar que Naum vai começar a profetizar. Esse período do ministério dele, ele profetiza e se cumpre literalmente 60 anos depois. Ou seja, do período do arrependimento dos ninivitas para o período da sentença condenatória, passou-se agora 120 anos, mas chegou o dia do acerto de contas. Haverá também um dia do acerto de contas, em que Deus nos trará a sentença e o juízo para aqueles e todos aqueles que viveram segundo o seu bel prazer. Deus há de fazer a diferença entre o justo e o ímpio. Deus há de fazer a diferença entre aquele que serve a Deus e aqueles que não o servem. Chegou o momento da sentença condenatória. Eu queria que você abrisse aí no seu livro, você que está agora nos acompanhando no
1.2 da página 113 da unidade 3 que nós estamos lendo agora dos profetas menores, lá onde vai estar falando da descrição, da destruição da cidade de Nínive. Como aconteceu essa destruição? Perceba, é bastante interessante. A cidade, ela ficava, como eu falei, situada entre dois rios. E já falei também que esses rios, eles foram desviados o seu canal, o seu curso natural, 50 quilômetros de distância, ficaram em volta da cidade, e isso dava para a cidade de Nínive uma sensação de muita segurança. Imaginavam eles que os seus muros eram intransponíveis, porque além de estarem circuncidados por esses dois rios, a cidade era belicamente muito bem preparada, até para 3 anos de cerco. Os seus muros extremamente fortificados, muros largos, fortes bases. Nunca eles imaginavam que poderiam ter surpreendido tal como foi. E nós vamos observar que a profecia de Naum, ela é bastante específica, porque naquilo que mais eles se orgulhavam, que era a fortificação desta cidade, protegida por esses dois rios, protegida por as suas muralhas, erguidas de uma forma bastante engenhosa pelo rei Manassés, o imperador Manassés, pelo imperador Senaqueribe, Então Senaqueribe, ele manda chamar e trazer os melhores, os principais arquitetos que poderiam fazer, os engenheiros naquela época, um projeto tão bom, tão perfeito, tal como foi que circuncidou as muralhas ali de Nínive. Então eles diziam, e todos os povos, línguas e nações tinham bastante temor dos assírios. Imaginava-se que aquela cidade era intransponível, mas chegou o dia da profecia de Naum se cumprir, porque Naum, é interessante observar que ela traz a riqueza de detalhes, que esse detalhe dos rios estarem circuncidando a cidade, protegendo, dando sensação de segurança para esta cidade, nós vamos observar que aquilo que para eles era a grande força, Deus mostrou que era a fraqueza. Por que Deus fez? Assim como na profecia dizia que esse rio inundaria, destruiria, jogaria por terra as muralhas. Perceba que um destes rios, o Braço agora que vem de Tigre, ele inunda. E o interessante é que, cercado por esses dois rios, apenas um dos rios inundou e o outro não, para mostrar que aquela ação verdadeiramente era uma ação advinda do nosso próprio Deus. Era o próprio Deus que estava com o seu braço, o próprio Deus que estava agora no plano da história, fazendo com que, na verdade, a profecia se cumprisse naquilo que era mais forte, naquilo que era mais poderoso. Voltando aqui, fizemos aqui um apelozinho aqui rapidinho, voltando aqui sobre a descrição da cidade de Nínive. Então, naquilo que para os ninivitas era a principal causa de força, de alegria, nós vamos observar que a profecia de Naum, ela é tão específica, e ela vai descrever que esses dois rios, um deles transborda, como eu falei, mas Deus utiliza a principal força do homem para mostrar para esse homem que a sua força nada é diante do poder de Deus. Ou seja, Deus usa a nossa força para desnudar a nossa fraqueza. Interessante, né? Deus usa a nossa força para desnudar a nossa fraqueza. Naquilo que você pensa que é forte, naquilo que tu pensas que é a maior fortaleza sua, Deus vai utilizar e mostrar dentro daquilo que é a sua maior fortaleza,
mostrar a sua fragilidade, a sua pequenez. É por isso que quando nós achamos que somos fortes, aí é que nós somos fracos. E quando nós achamos que somos fracos, aí é que somos fortes. Qual é a verdade disto daqui? É que não existe homem autossuficiente, é que não existe ninguém superpoderoso. Existe apenas alguém superpoderoso, que é o Senhor nosso Deus. Nós só somos alguma coisa quando nós esperamos em Deus, quando nós acreditamos em Deus, quando nós confiamos em Deus e nós deixamos esse Deus nos guiar, nos conduzir. Aí sim, quando nós somos pobres de espírito, porque diz: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então Deus utiliza a força dos assírios, aquilo que era a sua principal força, e Deus agora, nessa principal força, como que um isopor, derruba os muros. A cidade é completamente destruída. Algumas coisas importantes que a gente ainda pode estar analisando aqui no livro de Naum, fechando já aqui para caminharmos agora para o livro de Abacuque, no 1.3, na página 115 aí do seu livro, aonde vai estar falando sobre os fatores da tragédia ninivita. Importante ressaltar que os fatores, na verdade, que culminaram com a destruição da cidade de Nínive foram muitos, para que Deus trouxesse aquela sentença condenatória sobre aquela cidade. Então vejam bem, mesmo essa cidade tendo recebido de Deus a salvação, 60 anos depois, eles resolvem e empreendem agora contra o reino do norte, aquilo que nós já acabamos de falar. Nós aprendemos que o juízo de Deus, ele sempre virá, ou a misericórdia de Deus sempre virá antes da sentença condenatória. O que eu estou querendo dizer? Antes que acontecesse esse juízo, antes que fosse trazido a sentença, o que é que o livro aqui do profeta Naum, no seu fechamento, ele quer dizer? O que é que ele quer nos mostrar? É que existiu sim uma condenação, mas o contexto dessa história, o pano de fundo dessa história vai nos mostrar que antes desta sentença, Deus usou primeiro de misericórdia lá atrás, 120 anos, dando a este povo sanguinário o benefício do perdão, deu a eles o benefício da misericórdia. Deus os abraçou. Isto significa dizer, meu amado e querido irmão, que ninguém morre nesta vida sem ter a oportunidade de primeiro se arrepender, porque antes da condenação, antes da sentença, porque Deus é justo e fiel e justo e verdadeiro e bondoso e misericordioso, tal como ele é, antes de trazer a condenação, ele sempre trará primeiro a misericórdia. Ele sempre trará primeiro para você a oportunidade para você se arrepender dos seus pecados, das suas falhas. Sempre antes da sentença vem a oportunidade de arrependimento. Então hoje ainda é oportuno para nós nos arrependermos de todas as nossas práticas errôneas. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Deus, que vive e que reina de eternidade a eternidade. Responda qual o tema de mensagem que você gostaria de ouvir em nosso próximo vídeo.